Olá, que bom que tu estás aí. Meu nome é Mariângela e hoje neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre a importância de nós cuidarmos das nossas emoções. Porque as emoções que não são cuidadas, elas podem trazer doenças para o nosso físico. Deus nos fez corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, a alma é o nosso sentimento, são as nossas emoções. E o espírito é o que Deus soprou em nós. O Espírito é aquele que anela Deus. É o Espírito de Deus que se move em nós. O Espírito é eterno. Então, tem que ter harmonia entre esses três. Se não tiver o equilíbrio, desencadeia em doenças. Quando uma doença chega no físico, é porque ela já entrou na alma. Ela já fez outros percursos. Ela foi para a nossa corrente sanguínea, a tristeza, a dor. E aí, quando vê, se desenvolve a doença. Por dores emocionais ou por situações que às vezes até a gente achou que foi injustiçada e na realidade a pessoa nem teve essa intenção. E simplesmente fizemos adoecer o nosso corpo. E perdemos o entusiasmo da vida. Choramos muito e muitas outras situações. Muitas vezes as pessoas ficam com raiva, revolta e não conseguem se desenvolver na vida. Bom, então eu quero agora falar algo que aconteceu comigo nesta pandemia. A transformação que o Senhor fez em mim na área da emoção. Bem como falar de outras maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. E já aproveito aqui e convido vocês que se não assistiram ainda o vídeo que postei no YouTube sobre o testemunho de fé, quando eu fui diagnosticada com câncer. E ali eu conto sobre o cuidado, a bênção do Senhor e a misericórdia dele sobre mim. Na minha infância, adolescência e juventude, eu tive muitos momentos de alegria, muitos momentos mesmo, de uma vida prazerosa junto com a minha família, com meus pais. Mas eu também tive muitos momentos tristes, muitas palavras depreciativas, muitas coisas que ficaram gravadas na minha memória. E na minha adolescência e juventude tive muita tristeza, que eu inclusive falei alguma pouca coisa no vídeo anterior, e que me causaram assim tristeza profunda, e eu me fechei. Eu guardei para mim, eu não falava para ninguém. Demorei anos e anos para começar a contar. Já na vida adulta, eu achei que eu tinha superado. Eu achei que eu estava curada daquelas coisas que... Nem pensava a palavra curada. Eu achei que aquilo já não me afetava mais. Mas eu estava enganada. Me afetou e muito. Conheci Deus quando eu era pequena, com 6 anos de idade. Me batizei nas águas com 12 anos de idade. Aos 17 eu tive decepção profunda. Saí da igreja e fiquei fora. Fiquei no mundo, como se diz. Não pedia mais muita orientação para Deus sobre a minha vida. Eu queria guiar a minha vida. E aí, muitas coisas aconteceram. Pessoas erraram comigo e eu também cometi falhas. Adoeci minha alma. Minha alma ficou triste, doente. Até que em 2010, aconteceu um evento, vários eventos durante o ano, que me levaram também a uma tristeza profunda. E inclusive a médica, a minha médica que me tratou, ela disse que com certeza foi mais ou menos por ali que o câncer startou na minha saúde, na minha vida. Porque quando eu fui diagnosticada foi começo de 2013. E o câncer leva, às vezes, 2 anos e pouco. Para ser 2 anos, quase 3 anos para ser descoberto. Ele vai trabalhando na vida da pessoa sem a pessoa perceber. E faz todo sentido. Bom, mas aí o Senhor Deus foi misericordioso comigo, me ajudou no tratamento e eu venci. Faz 7 anos. Só que, como eu falei para vocês, eu achei que eu estava curada das emoções, das dores da alma. E quando foi em 2018, um fato bem triste aconteceu, já no final de 2018.
eu me senti muito injustiçada. Muito injustiçada por alguém de muita estima minha. Alguém que eu admirava. E eu não conseguia, sabe, me controlar. Aquela tristeza foi profunda demais. E eu tentei conversar com a pessoa, eu tentei procurar entender o porquê daquela situação. E me foi negado esse direito. Então, eu caí numa tristeza profunda, eu senti vontade de morrer. Eu cheguei a dizer para uma das minhas sobrinhas, eu cheguei a dizer assim, se não fosse a vontade que eu tenho de trabalhar para o Senhor e realizar o propósito que eu sei que Ele tem para minha vida, se não fosse isso, eu ia pedir para Ele me levar. Porque eu sinto que eu tô fora da casinha, eu não sou desse mundo. E eu lembro que ela me disse, tia, por favor, não diz isso, tu é muito importante para nós. Tia, te anima, tia, isso vai passar. Mas eu não conseguia me controlar. Passei o Natal e o Ano Novo para 2019 triste. Em janeiro, o Senhor Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida. Uma mulher, uma pastora. Eu conheci ela assim num grupo de WhatsApp. Aliás, nem nos conhecíamos. Eu fui inclusa naquele grupo e dali começou a nossa amizade naquele grupo. Até que um dia nós nos conhecemos pessoalmente. E eu conversando com ela um dia sobre algumas coisas da minha vida, algumas coisas. Ela chorou comigo e ela percebeu que eu precisava de cura da alma, cura emocional. E ela fez oração comigo. Outra semana ela me encontrou e ela fez novamente oração comigo. E eu fui me sentindo mais aliviada. Mas não curada ainda. Num desses dias, e foi mais ou menos em fevereiro de 2019, meu filho do meio, o Andrew, chegou na minha casa e eu estava chorando. Então ele me disse, mãe, por que tu chora tanto? Por que, mãe, não aguento mais te ver triste assim? E eu disse para ele, eu não sou triste. Eu disse, eu não sou triste, eu tenho momentos de tristeza. E ele disse, mãe, mas tu tem que cuidar da tua saúde, não é normal isso. Ele estava preocupado também, a minha família estava preocupada, porque eu já tinha tido o histórico do câncer. E eles queriam me ver bem, né? Eu fui uma vitoriosa, então por que eu estava naquela tristeza? E aí ele disse assim para mim, mãe, me diz o que te deixa feliz, mãe? O que é um sonho que tu tem? O que te deixa feliz? E eu disse para ele, tu sabe o sonho que eu tenho. O sonho que eu tenho é de falar do amor de Jesus, é de falar do que o Senhor fez na minha vida. E não foi só com a história do câncer, o que o Senhor tem feito ao longo da minha vida, né? Das maravilhas, da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor me livrou, né? Do perdão do Senhor sobre mim. Eu digo assim, eu tenho vontade de contar tudo que Ele fez, todas as maravilhas dEle. E como que eu vou falar do Senhor se eu tô com o meu coração amargurado, triste, com mágoa? Como que eu vou falar isso? Como que eu vou falar do amor do Senhor? Eu tenho que falar de uma coisa que eu posso oferecer. E aí, ele me falou de um tal evento que tinha e que poderia me fazer bem. E era mais ou menos voltado para o desenvolvimento humano. E ele disse, mãe, tu vai te descobrir mais o porquê disso aí. E eu disse, não, eu não preciso disso. Eu disse para ele, eu tenho Deus que me sara, que me cura, que me ouve, que já me atendeu tantas e tantas vezes, Ele vai me atender mais nessa. E ele disse assim, mãe, eu conheço a tua fé, eu conheço os teus preceitos, eu conheço o Deus que tu busca, e eu não vou fazer jamais nada que vai te desagradar ou vai ferir essa tua fé, vai entristecer Deus. E aí eu comecei a orar, eu quero te dar de presente isso, mãe, eu quero te dar de presente, eu vou te dar de presente. E eu dizia, não quero, mas aí eu resolvi orar. Comecei a orar e pedir pro Senhor, se for da tua vontade, tu permite que aconteça isso, você não tira da cabeça do meu filho esta ideia que ele tá tendo. Bom, mas o Senhor foi direcionando tudo. Nesse meio tempo eu recebi uma profecia linda, de uma pessoa que não me conhecia, e ela me viu, eu falei alguma coisa de Jesus para ela. E ela olhou para mim e disse, tu tem um chamado.
E o que tu faz do teu chamado? O Senhor te quer como missionária. E isso sempre foi um desejo do meu coração. E eu disse, é o que eu mais quero. E ela disse, mas eu te vejo ministrando. Eu te vejo. E o meu coração se encheu de alegria. E eu fiquei orando ao Senhor, né? E buscando. Eu digo, eu sei dos planos que tu tem para mim. Vai chegar a hora, eu dizia para Deus. E aí surgiu de ver a tal viagem. Meu filho insistindo. E aí tudo se encaixou. Meu filho me deu de presente. No fim, como se diz, esse evento que eu fui, foi em junho de 2019. E ali, né, o meu filho me deu a passagem de presente de Dia das Mães e de aniversário. E a estadia no hotel. E eu fui sozinha. Viajei de avião para outro estado. E tudo Deus direcionou. E eu só pedindo que o Espírito Santo fosse comigo. Que o Espírito Santo me dirigisse. Que eu separasse o precioso do vil. Que eu não queria entristecer jamais o meu Senhor. Mas que eu estava numa busca. E na realidade eu já estava entendendo no começo. Eu não tinha entendido. Porque em 2018 eu chamei muito pelo Senhor. Eu me deu um desejo ardente de trabalhar para Deus. Em 2018. E eu dizia, Senhor, me prepara. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero estar limpa. Eu quero me apresentar a ti, Senhor. Porque em 2018 eu tinha acertado a minha vida em relação ao casamento com meu marido. Nós já vivíamos juntos há 30 e poucos anos e não éramos casados. Então eu não podia ficar membro de uma igreja sem estar casado diante da lei. E então quando aconteceu o casamento eu disse, agora eu estou pronta para trabalhar para o Senhor. Eu achava que eu estava pronta. E eu comecei naquela oração. E o que é? Toda essa tristeza, esse que aconteceu no final de 2018, foi a mão do Senhor. Foi Ele que permitiu aquilo. Porque foi a partir daquilo ali que eu comecei a me descobrir. Eu comecei a ver. Eu vi. Eu diagnostiquei que eu estava doente da emoção, que eu precisava ser curada. Então aí, neste evento, eu fui sempre, né, buscando o Senhor, né, pedindo a direção dEle. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O Espírito Santo falava comigo lá dentro. Eram mais ou menos 1.200 pessoas. De várias crenças, de várias denominações, pessoas que não eram cristãs, tinham outras religiões, mas assim, ali. E o Senhor Deus falou muito, muito comigo. Então teve dinâmicas, depoimentos, que tudo vieram a contribuir. E pessoas que passavam às vezes por coisas semelhantes que eu estava passando, dores que eu tinha passado. E eles desabafavam lá. E aí eu via, né, as dores que poderia ter, tinham causado na alma dessas pessoas. E em algumas das dinâmicas, assim, que às vezes havia muito choro, né, por parte das pessoas. E o Espírito Santo falava comigo, tu viu aonde eu te trouxe? Eu te trouxe aqui para te ver. Quantas almas estão precisando de cura? Quantas almas estão precisando de mim? E tu pode ajudar. Tu também pode ajudar. Eu quero que tu ajude. Era na área espiritual que o Senhor me chamava para mim cuidar do lado espiritual. E aí então eu vim de lá reabastecida. Eu vim de lá com a minha mente parece que abriu, mas eu tive outras percepções. E até inclusive no Face eu postei, e isso foi em junho de 2019. Eu fiz uma postagem assim de dentro do avião. Quando eu estava retornando, com o pôr do sol de fundo. E mais ou menos eu coloquei assim, Senhor, tu sabes o que isto representa para mim. E dali eu vim. Quando eu cheguei numa outra igreja, que eu fui assistir um culto, quando eu abri a porta, eu senti a presença fortíssima do Espírito Santo ali. Eu senti já e fui indo para o banco para me sentar e já sentindo, sabe? O Espírito Santo e aquela emoção que quem conhece isso, sabe? O ardor que dá no peito. E eu comecei ali a clamar pelo Senhor. Aí daqui a pouco teve a pregação. E a pregação foi sobre o Vale dos Ossos Secos, que está escrito no livro de Ezequiel 37. E ali então o Senhor falou comigo todo o tempo. Todo o tempo. Porque a passagem do Vale dos Ossos Secos fala que a mão do Senhor levou Ezequiel para ele assistir numa visão, né,
um vale, e ali nesse vale tinha ossos secos. Já todos, eles estavam fora, já tinham se desconjuntado do corpo, né? Já estavam ali, as partes todas separadas. E aí o Senhor perguntou para ele se naquele vale poderia ser restaurado vida, se naqueles ossos poderia... Os ossos, a palavra de Deus fala que os ossos eram sequíssimos, eram mais que secos. E aí Ezequiel disse para o Senhor, tu sabes se eles podem. E aí então o Senhor mandou ele profetizar sobre aqueles ossos, para que eles voltassem a ter vida, para que eles se juntassem, para que juntasse ali os tendões, para que juntasse a massa, para que juntasse a pele. E tudo foi feito, né? Conforme o Senhor disse. Mas ainda assim, faltava o fôlego da vida. E aí o Senhor mandou profetizar de novo. E aí dos 4 ventos veio a vida, veio o espírito de vida para aqueles ossos. E eles se levantaram e se ergueram em prontidão como um exército. E assim eu senti a minha vida. Eu senti que a minha vida, ela estava ali já, o Senhor já tinha deixado tudo junto. Já tinha restaurado muita coisa, mas ainda faltava o espírito de vida de novo, sabe, em mim. Faltava aquele espírito do Senhor que vinha de novo na minha vida e me fazia eu me levantar com ânimo, com força e transformar as minhas dores e ser renovada, como a palavra do Senhor diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheça a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E eu precisava transformar minha mente, porque eu estava naqueles pensamentos às vezes antigos. Mal uma coisa acontecia, mal uma tristeza acontecia, mal uma desavença ou uma coisa mais acirrada, eu começava a lembrar de dores do passado, das injustiças, sabe, de toda a situação que me causou dano. E aí eu comecei a pedir, Senhor, eu quero a mente de Cristo, me transforma. Eu comecei a pensar em coisas boas que o Senhor me dava. Quando a tristeza queria chegar, eu repreendia. Eu dizia, e muitos talvez não acreditam, mas eu sei, a Bíblia fala que Deus tem um inimigo, e esse inimigo é inimigo das nossas almas. E ele vive, a Bíblia fala que ele vive rodeando ao redor de nós, como um leão, procurando a quem possa tragar. E quem der lugar para ele, ele entra e faz a festa. E aí eu comecei a rejeitar esses sentimentos na minha vida. E eu comecei a buscar. E eu comecei a agradecer ao Senhor pelas pessoas que Ele estava colocando na minha vida. Porque aí foi assim, eu pedia isso, Senhor, afasta de mim quem não vai acrescentar na minha vida. Não que eu fosse ficar de mal, assim, não queria as pessoas, sempre pronta para servir. Mas só que para o meu convívio, eu queria pessoas que tivessem os mesmos sonhos, que buscassem a Deus. E eu comecei a pedir, e o Senhor começou a fazer isso na minha vida. E eu comecei a me maravilhar. Aí Ele começou a abrir portas. E aí eu fiz um curso maravilhoso de desenvolvimento humano, que contribuiu muito para a minha vida. E junto com a palavra, começou a abrir um leque, e começou a abrir uma nova visão, assim, para mim. E eu comecei a estudar mais a palavra. Bom, aí eu não preciso dizer, né? Eu fui ficando lá naquela igreja, fiquei membro da igreja que eu tô agora. E aí, bom, no final do ano, a igreja fez um propósito de Deus para pedir porção dobrada do Espírito Santo para 2020. E o Senhor começou a ministrar muito a minha vida sobre o livro de Isaías 61, onde fala que o Espírito do Senhor me chamou para levar liberdade aos cativos, aos oprimidos. E assim, e aquela palavra falava muito comigo. E volta e meia eu pegava uma promessinha, tava aquela palavra. Volta e meia, quando vê alguém me mandava pelo WhatsApp aquela palavra. E eu pedindo a porção dobrada do Senhor que eu queria para 2020. Mas só que eu já estava sentindo ela já em 2019. E aí veio a pandemia, as igrejas fecharam, as orações das mulheres também encerraram, onde nós nos fortalecíamos muito umas com as outras. E aí ficou o quê? A busca do Senhor em casa. E aí eu comecei a orar e a buscar. Eu fiz um propósito de orar 3 vezes ao dia, eu orava o Senhor. E eu lia a palavra, eu
eu escutava louvores, eu buscava muito o Senhor. E logo da pandemia, o Senhor começou a trabalhar comigo sobre o perdão. De uma maneira muito profunda. Sobre o benefício que o perdão traz à nossa vida. E sobre o mal que ele traz na nossa saúde quando nós não liberamos. Ele aprisiona, ele judia. Ele judia por demais. E nós temos que liberar perdão. E o Senhor começou a trabalhar mais e mais na minha vida, o que ele já vinha trabalhando. Bom, neste meio tempo, logo também da pandemia, a pessoa que eu falei, a mulher, aquela pastora que eu falei, ela me ligou e disse assim: Mari, eu acabei de ler um livro e pensei muito em ti. E é sobre cura interior. E aí, então, eu disse: eu quero. Eu fui na casa dela buscar e comecei a ler. Comecei a ler o livro e para começar já tinha o versículo os versículos de Isaías 61. Ali eu comecei a ler e me alegrar no Senhor. O Senhor começou a transformar. Tinha várias orações ali naquele livro que a gente, à medida que ia lendo, ia proferindo aquelas orações e ia me fazendo muito bem. E então teve um momento, né, que eu li aquele livro e tinha uma oração muito profunda. E ali onde eu rejeitei todas as coisas que me amarguravam. Todas as coisas que me amarguravam. E os ressentimentos, né, tristezas, tudo. E eu comecei a me sentir liberta. Eu fui pro meu quarto, fechei a porta do meu quarto e ali eu orei. Eu saí dali leve, sabe? Parece que um peso tinha saído de mim. E eu comecei a glorificar o Senhor. Bom, depois disso, passou uns dias, eu fui fazer uma limpeza na garagem da minha casa. Numas caixas lá. E para vocês verem como Deus queria que eu lesse aquele livro. Porque chegando lá, mexendo naqueles cadernos, lá tinha um livro que a minha irmã tinha me emprestado há anos atrás. Há anos atrás a minha irmã tinha me emprestado aquele livro e eu não tinha lido. E é o mesmo livro, mesmo, né? Então eu me alegrei no Senhor porque Ele estava confirmando o que Ele queria para minha vida. Bem, nesse meio tempo muitas coisas o Senhor fez. Me deu hinos de louvores com letra e música, 3 hinos lindos Ele me deu na pandemia. Muitos encontros eu tive assim com o Senhor para me fortalecer. E em agosto, dia 25 de agosto desse ano, eu fui fazer uma limpeza fora da minha casa, num canto. Nós tínhamos juntado, meu esposo tinha juntado entulhos ali, sobra de material de construção. E aí ele colocou uma lona e colocou tijolos e pedras para quando viesse a chuva não levar aquele material que a gente podia reaproveitar numa outra obra. E estava bem no canto da casa. E já tinha passado, eu acho que já se faziam 6 anos que estava aquele material lá. E eu fui limpar aquilo lá, limpei os cacos de vidro, coloquei, porque era dia que o caminhão da limpeza ia passar. Juntei numa caixinha todos os vidros direitinho, escrevi vidros, né, para os profissionais da limpeza não se machucarem. E fui limpar aquele canto que estava com a lona. Eu já tinha tentado 2 vezes, há uns meses atrás, não tinha conseguido. Quando eu comecei a puxar aquela lona, comecei a puxar. Eu digo, agora, hoje vai. Hoje eu vou tirar isso daqui. Puxei e consegui tirar. Quando eu puxei aquela lona, era tanta sujeira, raiz seca ali embaixo. Era raiz seca e eu olhei aquilo e digo, meu Deus, o que é isso? Mas aí não sei o que me deu. E eu comecei a arrancar. Comecei a arrancar aquela raiz. Eu arrancava, parece que estava meio desesperada, arrancando a raiz. E até que eu pensei, eu disse assim, mas por que eu tô arrancando essa raiz? Se eu vou botar no lixo, né? Por quê? Eu digo, por quê? Aí eu só disse assim, credo, Deus, pobre lona. Quando eu disse isso, pobre lona, o Espírito Santo falou comigo, assim eu tô fazendo na tua vida. Aí eu digo, meu Deus, é o Senhor falando comigo, que Ele tá me limpando, Ele tá me curando, é isso. E eu comecei a me alegrar. Aí quando eu olhei, tinha uma raiz meio seca, mas meio viva. E dela brotava uns verdinhos. E aí eu disse assim, meu Deus, a esperança para mim, que coisa mais linda, como tu é maravilhoso. Olha só, em meio a tanta raiz seca, né, veio
veio esse verdinho que está mostrando vida. Eu digo, como tu é maravilhoso, Senhor, é assim que tu tem trabalhado na minha vida. E aí eu digo, meu Deus, como tu é bom. E aí fui indo para dentro de casa, porque eu estava chorando e eu já estava feliz. Eu digo, eu vou bater foto. Me lembrei que meu celular estava cheio, não podia bater foto. E aí fiquei agradecendo a Deus e me lembrando de uma passagem bíblica que diz, está no livro de Jó, no capítulo 14, versículos 7 e o 8. Diz, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. E aí eu me alegrei no Senhor, e vi que o Senhor estava confirmando o querer dele na minha vida. Bem, aí passado isso, o meu marido chegou, já era noite, eu não podia ir lá bater as fotos no celular deles, nem o filho. Depois, no outro dia, eu estava de serviço. Na quinta-feira, eu disse, hoje vai passar o caminhão e eu vou ter que bater aquelas fotos. Era a folga do meu esposo. E eu fui para bater as fotos. Ele batendo as fotos. Claro que não foi a mesma emoção que estava naquele dia, na terça, mas foi incrível porque o Espírito Santo falou comigo de novo. A hora que eu fui olhar as pedras, tinha uma cratera na lona. Tinha uma cratera na lona feita pela pedra que estava grudada. E o Senhor ministrou que aquela cratera foi o câncer que se instaurou em mim. O câncer que ficou em mim das feridas emocionais. E aí eu comecei assim, Senhor, como tu é maravilhoso. Senhor, o que eu fiz da minha vida? Que bom que tu foi comigo. E aí eu fui olhar, eram 2 pedras. E das pedras, as pedras eram acinzentadas. Observem isso. E das pedras saía um fiozinho, um fio, uma cordinha, que grudava uma na outra. Por isso que estava tão difícil de tirar isso aí. E aí o Senhor ministrou para mim que eu lembrei do meu diagnóstico. No diagnóstico do câncer, você sabia que eram 2 e um era maior que o outro. E eles eram cinza, elástico. E aparecia tipo um fiozinho, uma cordinha que emendava um no outro. Tinha a cordinha emendando no outro. E o Senhor ministrou para mim aquilo ali. Mais comprovação eu tive, além do que os médicos já falaram, além de que eu ouvi pessoas entendidas, né? Pessoal da neurociência falando, e mais o Senhor confirmando para mim que o câncer foi instaurado no meu corpo devido às doenças, às dores emocionais. Então, por isso que eu digo para vocês, se cuidem, perdoem, busquem ao Senhor, peçam ajuda para Ele dirigir vocês. Se precisar ir num psicólogo, vão. Se precisar ir num terapeuta, vão. Mas cuide da sua saúde emocional. Cuidem. É o que eu peço para vocês, tá? Então, agora hoje a palavra que eu queria deixar para vocês é essa. E aí tem também uma coisa que eu quero dizer, que está no livro de Abacuque, no capítulo 3 e o versículo 17. E que eu vou dizer para vocês que, para mim, essa palavra hoje faz todo sentido. Nada vai me separar do amor de Deus. E eu não vou deixar mais as tristezas da vida tomarem conta do meu sentimento. Eu não vou deixar. Eu tenho autoridade dada pelo Senhor para impedir que ela chegue para querer fazer estrago na minha vida. Isso não vem de Deus, isso vem do inimigo de Deus e do nosso inimigo. Nós temos que repreender, rejeitar, pensar nas coisas boas, pensar em gratidão, em alegria, em coisas boas que o Senhor permitiu para nós. Nós temos a nossa família, nós temos vida, nós temos nosso trabalho. E se nós não temos hoje o trabalho, nós vamos ter, nós temos que confiar. O Senhor vai abrir portas em toda e qualquer situação, desde que nós nos colocar diante dEle, na presença dEle, confiando que Ele pode, Ele faz, Ele fez, Ele faz, Ele fará para todos que o buscam. E aí então em Abacuque eu posso dizer como a oração que ele fez, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco,
e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus que tem cuidado de mim. O Senhor Deus que tem direcionado tudo na minha vida. E aí eu entrego hoje esta palavra para vocês. Mas antes eu quero fazer uma oração final. Amado Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, estou novamente e eu me agradeço, Senhor, essa oportunidade. Eu louvo o que Tu fez na minha vida. Eu louvo as bênçãos que Tu tem me concedido, Senhor. E neste momento eu intercedo por todas as pessoas que estão assistindo. Senhor, vem com Teu Espírito Santo, ministra o coração delas. Ministra, Senhor, as áreas da vida delas que elas precisam ser tratadas, curadas, Senhor. Vem com a Tua palavra que transforma. A Tua palavra é vida. Tu é o caminho, Tu é a verdade, Tu é a vida. Tu nos trouxe nesse mundo para nós ter vida, vida em abundância. Então, Senhor, que nós venhamos a usufruir, acreditar, confiar. Senhor Deus, que nós venhamos a liberar perdão. Senhor Jesus, que Tu sejas sempre o nosso exemplo, porque Tu nos perdoou, sem nós merecer, Senhor, mas Tu nos perdoou. Tu perdoou aqueles que te injustiçaram, que te feriram. Senhor Jesus, que nós sejamos também que nem Estevão, que morreu apedrejado, Senhor, apedrejado, mas ele dizia: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. E ele te pediu: Pai, não impute neles o pecado. Ele pediu clemência para o povo que estava tirando pedra nele. Senhor Jesus, que nós venhamos a ter um coração e uma alma pura diante de Ti. Que nós venhamos a exalar amor, Senhor. Amor para o nosso próximo. Que nós venhamos ter compaixão, ter empatia com a dor do próximo. Senhor, usa-me a mim. Eu me entrego a Ti. Corpo, alma, mente, espírito, emoção, psicológico. Todo o meu ser, meu físico, todo o meu ser é para Ti. Vou Te louvar, Senhor, até o fim dos meus dias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja com vocês. Que a paz do Senhor, que a bênção do Senhor, que o Espírito do Santo do Senhor derrame sobre vós a unção e bênção que vem dele. Amém.